Olá, graça e paz. Seja muito bem-vindo ao programa Sala Pastoral. Que bom te receber uma semana a mais para continuar refletindo sobre o que a igreja precisa ouvir, o que eu e você, como igreja do Senhor Jesus, precisamos ouvir. Estamos refletindo sobre vários assuntos importantes para nós como igreja. E hoje vamos falar sobre ansiedade. O que eu e você precisamos entender, ouvir sobre esse assunto tão importante, tão necessário para os nossos dias. Antes de te apresentar o nosso convidado para a gente conversar sobre isso, eu quero pedir para que você possa já compartilhar esse programa, envie o link. O desafio dessa série é que você possa enviar o link no grupo da igreja, no grupo aí geral, dos ministérios, que você possa realmente compartilhar com mais pessoas, porque é um assunto que com certeza vai abençoar muitas vidas. Deixa aqui também nos comentários de onde você é, o que você está achando sobre essa série. E se você ainda não é inscrito na TV Viva a Promessa, é a oportunidade para que você possa se inscrever e possa também ver e ver todos os conteúdos que a TV Viva a Promessa tem para te oferecer. Depois da nossa vinheta, a gente volta, então fique ligado. Estamos de volta aqui no Sala Pastoral para continuar com a série O que a Igreja Precisa Ouvir. E hoje vamos falar sobre a ansiedade. Para isso, nós vamos entrar aqui na sala do pastor Jefferson Alves. Pastor, seja muito bem-vindo ao Sala Pastoral. É um prazer te receber aqui e conversar nessa oportunidade. Amém. Eu agradeço, pastor Santos. É uma honra poder estar com os irmãos, com você, participando de um tema tão importante para a Igreja do Senhor. Pastor, aqui a ideia do programa é que a gente possa entrar, não, de forma simbólica na sua sala pastoral para conversar, né? Para tentar refletir sobre alguns assuntos, né? Mas hoje o assunto da ansiedade, né? Eu acredito que é bastante oportuno a gente falar sobre isso, entender sobre isso. Mas assim, a gente tem aqui uma coisa muito boa, que você, ainda de ser pastor, você também é psicólogo. Então isso eu acho que vai nos ajudar muito mais a compreender sobre esse assunto. E aí eu queria saber, pastor, faz quanto tempo que você pastoreia? Há quanto tempo também que você trabalha como psicólogo? Como surge essa ideia, essa vontade também de ser, além de pastor, psicólogo? Muito bem. Eu pastoreio a Igreja do Senhor, né, pela graça, pela misericórdia de Deus, há uns 16 anos, trabalhando como pastor, né? Servimos a Cristo na Igreja de Vila Carolina, em São Paulo, e também em Mariporã, num distrito de Mariporã chamado Terra Preta. A relação com a psicologia, ela iniciou em 2014. Em 2014, eu, como pastor de igreja, fomos fazer algumas demandas administrativas, né? Como disciplinar alguém, fazer ali aquele período de sindicância. E dentro de uma sindicância com os irmãos, eu me deparei com um tema muito específico de uma família. E ali eu percebi que eu precisava estudar sobre a psicologia, me inteirar, para que eu possa ter mais ali um subsídio, né, para auxiliar e ajudar como pastor na obra do Senhor também. Em 2018 para cá, eu me formei em 2018 e desde então passei por um período também atendendo, depois fui para trabalhar como pastor, né? E hoje nós temos ali a função como pastor, mas de vez em quando ainda somamos com a psicologia, atendendo alguns irmãos da Igreja do Senhor. Que bom, pastor. Eu acho que tudo isso
fez com que você tenha muita experiência, né? Imagino, de conversar com pessoas, atender e ajudar, né? Tanto das duas partes, né? Guiando através da palavra de Deus, mas também, como você falou, compreendendo, né? A mente, as emoções das pessoas. É verdade. Elas se entrelaçam, né? A, a Igreja do Senhor, ela é um corpo de pessoas, né? Somos pessoas e aonde tem pessoas, eu tinha uma professora que dizia, tem problemas. Onde tem pessoas, tem problemas, né? E precisamos lidar com esses problemas com maturidade, com consciência, respeitando as limitações de cada um, né? Se colocando no lugar do outro. E isso é necessário para um bom andamento, não só de pessoas, mas da Igreja do Senhor também. Amém, pastor. Bom, o tema que a gente quer conversar hoje tem a ver com a ansiedade, né? E eu acredito assim que, bom, você deve conhecer mais, né, estatísticas e o quanto esse assunto ele é relevante, né? E a gente precisa conversar sobre isso, né? Porque é um assunto que se fala muito, né, na sociedade, nas redes sociais, muitos adolescentes, jovens trazem, né, essa questão para conversar, para falar, mas também é necessário falar dentro da igreja, né? Porque, como você falou, a igreja está composta por pessoas e não estamos isentos de enfrentar essas dificuldades e esse assunto especificamente, né? Então, assim, eu queria iniciar, pastor, a nossa conversa te perguntando o que é a ansiedade, como a gente poderia definir, entender nesse conceito e também, de alguma forma, o que não é, né, a ansiedade, porque às vezes a gente talvez pode confundir, né, algumas preocupações, talvez, da vida cotidiana com a questão da ansiedade. Eu gostaria que você pudesse nos ajudar a entender melhor esse conceito. Muito bem. Com relação à ansiedade, irmãos, igreja, vamos olhar no contexto do mundo, né? Por que eu falo no mundo? Porque a Organização Mundial de Saúde, em 2019, ainda estava nascendo a pandemia, né? No final de 2019 vai nascer a pandemia, mas em 2019 ela trouxe um dado específico sobre a ansiedade. E ali o Brasil estava no topo desse ranking mundial sobre a ansiedade. Então o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Então, falar sobre esse tema é algo que precisamos refletir, é algo que precisamos falar, e ainda mais dentro do contexto religioso, eu diria até desconstruir, quebrar tabu, enfrentar esse tema de tão grande relevância, né, para a sociedade, para a igreja, porque nós não trabalhamos com máquina, né? Nós trabalhamos com pessoas. Então a ansiedade, eu parto do princípio, pelo olhar da psicologia, que ela é algo natural do ser humano. Nós precisamos da ansiedade, por exemplo. É ela que nos move. Eu levanto pela manhã, eu desperto pela manhã por causa da ansiedade. Então a ansiedade, ela, assim como o medo, também é algo natural do ser humano. Não existe, na verdade não é que não exista, mas se eu não tenho ansiedade é preocupante. Porque quem não tem ansiedade, quem não tem o medo, são os psicopatas, né? Eles não têm ansiedade nem medo, mas a ansiedade, ela é natural do ser humano, foi constituído ali pelo próprio Deus, ela faz parte da vida cotidiana do ser humano. Agora tem um porém. Quando essa ansiedade ela passa a ser exagerada, aí se torna transtorno. Aí sai da normalidade. E dentro da ansiedade existe vários transtornos. Tem o TAG, né, tem o TAG, tem o transtorno do pânico, tem o TOC, tem o pós-traumático. Então, dentro da ansiedade, eu diria, o mais conhecido, o mais falado, é o da ansiedade generalizada, né? Que também é um problema que passa a existir no ser humano e vai travando a sua vida. Então, a ansiedade em si, para início de conversa, ela é natural, só para fazer ali a divisão entre ela e o medo, né? O medo é algo também natural, só que o medo é algo palpável. Eu tenho medo, por exemplo, de sair certa hora da madrugada na rua. Eu tenho medo de pegar um ônibus, sei lá, a um local onde eu não conheço. Eu tenho medo de várias coisas, algo que eu consigo
mensurar. Tenho medo de X coisa. A ansiedade é o contrário, eu diria que é exatamente isso, mas o contrário no quesito do não conseguir mensurar. É algo imaginário. É algo que que eu preciso da palavrinha se. E se isso acontecer? E se aquilo acontecer? Então, a diferença de um para o outro é exatamente do subjetivo, né? A ansiedade subjetiva e o medo palpável, concreto. Então, para tratarmos desse tema, né, precisamos entender. Saiu do controle, saiu do quesito daquilo que eu me desperta, daquilo que me faz mover-se, saiu da naturalidade, aí gera um problema. Ela se torna uma patologia. Se torna uma patologia. E quais são esses sintomas, pastor, que fazem com que a pessoa já extrapolou, né, os limites, poderíamos colocar, não sei se é correto, mas normais de ansiedade, né? Como você falou, que faz parte do ser humano em si, né? Mas o que essa pessoa começa a sentir, ou como a gente consegue identificar que já não é algo mais dentro do equilibrado, né, da ansiedade? Isso. Vamos dizer que saiu da normalidade. Saiu da uma preocupação natural, né? Sim. Como nós iniciamos a conversa. Então, quando sai, eu preciso entender quais seriam esse transtorno. E ali, em uma conversa, por exemplo, com um especialista, com alguém, com um psicólogo, com um psiquiatra, o psicólogo ou o psiquiatra vai caminhar com essa pessoa para entender quais são esse transtorno que ela está desenvolvendo. Quanto tempo isso é necessário, né, para ter um histórico de vida pregressa, por exemplo, de algum transtorno que eu possa estar desenvolvendo. Geralmente, a partir de 6 meses a 2 anos, sofrendo com algum tipo de ansiedade, aí se acende uma luzinha. E essa luzinha é em relação a que sintomas, né? Aí nós vamos falar, por exemplo, da fobia, que é um transtorno também da ansiedade. Pessoas que têm fobia a N coisas, né? Vamos falar, por exemplo, do transtorno pós-traumático. Alguém que foi assaltado, alguém que viu algum acidente, alguém que perdeu a vida na frente dessa pessoa, então ela não consegue virar essa página, ela não consegue passar adiante, e ela começa a se enclausurar, né? Começa a ficar dentro de casa. Nós vamos mais adiante, né? Falar sobre os transtornos, e aí eu começo a entender como eu, vamos colocar aqui o exemplo de mim, né? Eu como pessoa, eu tenho, diante de algumas situações, eu tenho o coração acelerado, eu percebo que eu estou suando além da conta, eu percebo que o meu rosto muda de cor também, a minha boca começa a secar. Então, alguns sintomas que vai afetando o meu cotidiano, a minha vida natural. E ali a gente começa a pesquisar, né? a desenvolver técnicas para saber quais desses sintomas se encaixam dentro de uma fobia, dentro de um transtorno pós-traumático. São pelo menos 6, e ali precisamos entender aonde essa pessoa, onde esse paciente se encaixa dentro dos N transtornos da ansiedade que existem. Então, quando a pessoa ela começa a ver isso, é o sinal de alerta para procurar uma ajuda rápida para entender, né, aonde ela se encaixa. Aonde ela se encaixa. Vale lembrar que eu vou repetir o tempo, né? De 6 a 2 anos, eu sofrendo com isso. A minha vida trava. Então é por isso que a gente precisamos entender, né? A ansiedade normal, que precisamos dela também, é natural, a ansiedade e o medo, sentirmos isso, né? É algo natural colocado por Deus, é algo da sobrevivência. Não tem como, se eu não tenho isso, é preocupante, né? É preocupante se eu não tenho. Como eu disse, os psicopatas, por exemplo, não têm, né? Então, a pessoa natural, a pessoa normal, ela fica ansiosa, por exemplo, a uma vaga de emprego que ela vai disputar, né? Que ela vai concorrer. Ela fica ansiosa por N motivos, né? É emprego, é falar com alguém, N motivos. Mas quando esses N motivos eles passam a ser constante,
poxa, há 6, há 7, há 8 meses eu percebo que não estou mais normal, eu não estou mais normal, né? Eu estou tendo alguma dificuldade para desenvolver a minha vida normal, a minha vida natural. Já é sim sinal de alerta para mim procurar ajuda para aquele problema e dar um diagnóstico, né? Uma hipótese diante daquilo que eu esteja passando ou sofrendo. Então, tem situações, como você falou, que é normal a gente sentir essa ansiedade, né? Como você falou aí, uma prova, alguma coisa que nos vai desafiar. Mas a pessoa que começa a ficar desequilibrada são perante as situações que não precisariam desse estado normal de ansiedade, a pessoa começa a se sentir dessa forma por situações que não precisariam Exatamente. de fato estar ansiosa. É algo que está no seu imaginário, né? Eu sempre estudando, né, na verdade, sobre o tema, nós vamos perceber que é algo que geralmente se encaixa dentro do si. A pessoa que está numa vida normal, trabalhando, levando a vida natural. Só que, de repente, ela começa a se perceber diante de situação que não é concreto. Eu vou sair de casa e eu começo a imaginar, e se eu for assaltado? E se alguém me ridicularizar? Se alguém me fazer vergonha? Se alguém... E se toda hora? E se alguém me fizer tal coisa? E se... É algo de possibilidade, é algo futuro. Então, é natural, é perceptível que eu preciso estar alerta em procurar ajuda. Porque se eu não fizer, é bom que a gente bata nessa tecla também, né? Se eu não fizer, a tendência é estar piorando. A tendência é estar piorando e vai regredir, vai aumentando essa questão de ansiedade na vida dessa pessoa. Uhum. Pastor, e a gente poderia falar assim que existem causas, que existem gatilhos, né? Que fazem com que a pessoa comece assim, talvez comece sendo algo normal, né? Situações que a gente falou aqui normais, mas que depois podem ficar nesse desequilíbrio. Quais são esses gatilhos, essas causas, né, que fazem que hoje tenhamos, por exemplo, uma sociedade, como você falou, Brasil, né, um Brasil ansioso? Existem, assim, a gente consegue identificar, talvez, algumas causas disso? Sim. Sobre causas, né? Vamos pensar aonde nós estamos inseridos, né? Que Brasil ou que mundo nós estamos inseridos? Essa pergunta ela é necessária exatamente para uma autoanálise. Como é que está o meu período de dia? As minhas 24 horas? Como é que ela está? Como que esse tempo eu estou lidando comigo mesmo? E aí o ideal é que você tenha uma agenda, uma caneta, um papel e escreva sobre o seu dia, sobre o seu tempo. Se você entender que nesse descrever você percebe, por exemplo, um pico de alteração do seu humor, você percebe, por exemplo, que, vamos imaginar que alguém que trabalha numa empresa com uma grande cobrança de um chefe. Então, ele vai passar, por exemplo, 8 horas ali sob pressão, sob cobrança. Chegar em casa, e antes de chegar em casa tem outro percurso também para fazer. Então, geralmente esse percurso também não é nada fácil, né? Quem pega transporte público. Então, eu diria, o grande gatilho é você identificar situações em que você está vivendo sob grande pressão, situações em que você está sendo desafiada a todo tempo, né? A sair do seu conforto, situações em que você precisa literalmente estar suportando, né? Se equilibrando, se suportando o outro, situações, pessoas. Então, a grande chamada é eu, enquanto pessoa, me identificar, me perceber se eu estou vivendo tranquilo, se eu estou vivendo aqui agora. Se a minha vida, nesse intervalo de 24 horas, passa por grande dificuldade em casa, no trabalho. Pastor, o senhor está dizendo que eu não tenho dificuldade? Não é isso. Eu estou falando sobre constância, né?
sobre constância de fato. Todo tempo você está vivendo armada, todo tempo você está precisando se defender, todo tempo. Uma hora o teu corpo não vai aguentar, uma hora a sua mente não vai aguentar, todo tempo você está sob pressão, todo tempo você... Às vezes tem pessoas, por exemplo, que não conseguem desligar o cérebro. Tem o famoso pensamento acelerado, né? Vai para casa, não consegue finalizar o seu dia, não consegue dizer, olha, eu cheguei no meu lar, cheguei no meu pedacinho do céu, né? Cheguei no melhor lugar onde eu deveria chegar. E outros que vão para a cama, mas só o corpo está ali. A mente ainda está com os afazeres lá do trabalho, com as brigas, com as discussões. A mente ainda está, não descansa. Pessoas que quando acordam, parece que não dormiram. Acordam cansadas. Quantas pessoas você conhece que acordam exausta? Eu tinha um amigo que ele dizia que ele parecia que dormiu e sonhou carregando pedra. Porque ele acordava, mas na verdade é que o pensamento não descansa. E chega uma hora em que o corpo não aguenta. E quando o corpo não aguenta, irmãos, amigos, o teu corpo vai falar. Ele vai sinalizar. Ele vai dizer que tem algo errado. Precisamos estar atentos a essas sinalizações que o nosso próprio corpo nos dá. Dor de cabeça, do nada, né? Pressão sem equilíbrio. Então, o nosso corpo sinaliza quando estamos caminhando para um esgotamento. E precisamos estar atentos a isso também. Pastor, e você acha que a espiritualidade ela tem um papel importante nesse processo? Talvez de deixar que esse desequilíbrio comece a acontecer? A falta de espiritualidade, a falta de contato com a palavra de Deus, com a oração, com aquilo que as disciplinas espirituais, né, a pessoa que tem consciência e vive, né, a sua vida devocional com Deus de forma ativa, a falta disso também pode ser uma causante nesse processo? Sim, sim. Na psicologia, nós temos algumas técnicas, alguns manejos, pelo menos na área que eu trabalho, que é a TCC, né, que é a terapia cognitivo comportamental, e tem um que eu faço, eu diria, eu acho muito parecido com alguns versículos bíblicos, né? Alguns versículos bíblicos, por exemplo, Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6, ele vai fazer vou pegar aqui pra gente, ele vai sinalizar algo que eu acho muito interessante. Ele vai dizer, não andeis inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Na psicologia, nós temos uma técnica chamada pensamento socrático, né, que a pessoa precisa se conversar, precisa encontrar a cura, falando, por exemplo, com um psicólogo, né, apenas conversando, apenas falar, abrir a sua vida, o seu coração. Não, olha que interessante que Paulo, falando aos irmãos em Filipenses, ele está dizendo exatamente isso. Só que ele está dizendo assim, ó, conte para Deus. Conte para Deus. E aqui nós percebemos a necessidade de o quão a espiritualidade ela nos ajuda, ela nos auxilia nesse quesito. O que é a oração? É um dialogar com Deus, é conversar com Deus. Quando eu percebo a ansiedade, eu preciso parar. Eu preciso me amar, parar de me sabotar, né? Eu preciso parar de ser o meu próprio inimigo. E um convite bíblico para isso é a solitude com Deus. É tirar um tempo para você e Deus. E nós vamos olhar para a Bíblia Sagrada, tem N versículos, né, sobre isso. Não andeis ansiosos. Pedro vai falar também sobre isso. Né? Entrega para Deus, né, a tua ansiedade, entrega para Deus os teus problemas. Então a religião ela é uma ferramenta essencial, eu diria essencial, importantíssima para nos ajudar, nos auxiliar nesse quesito. Paulo endossa isso tão bem que ele vai dizer que se você fizer isso,
E a paz de Deus, é o versículo 7 de Filipenses 4, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos pensamentos, o seu coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A fala, né, a cura pela fala, é perceptível na oração. Só que, do outro lado, não é um psicólogo qualquer, né? Quem está te ouvindo, quem está ouvindo você, é o médico dos médicos. Uma vez feito isso, isso é um sinal de dependência de Deus, né? A ansiedade é algo que eu tento resolver eu mesmo os meus problemas. E se alguma coisa acontecer, eu mesmo tentando resolver. A oração é eu pegando esses problemas, dizendo, Senhor, está nas tuas mãos, né? Uma vez feito isso, Paulo vai dizer, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa é a receita, né? É o sinal do quão é importante a espiritualidade para esse quesito. Eu acho muito interessante isso, né? Que nós encontramos na palavra de Deus muitas palavras, não para ser redundante, mas assim, muita fala, tanto da parte de Cristo Jesus, né, nos evangelhos, Paulo falando sobre essa questão da ansiedade, né, da preocupação excessiva, e como isso é ligado, né, à confiança em Deus, é entregar realmente a vida ao Senhor, porque quando você se preocupa, quando você está todo o tempo sob pressão e ansioso, como você falou, eu acho que é porque você depende da sua própria força, né? O medo e tudo que isso surge é porque tudo está centrado em você e naquilo que você pode fazer. Mas a palavra de Deus, ela nos convida todos os dias, né, a olhar para Cristo, né? Olhar para Cristo, né? E esse olhar, irmãos, é um olhar de dependência, de fato, do Senhor, né? Eu percebo que é eu me renunciar, né? É eu dizer, Senhor, não é mais eu aqui, agora é contigo. E fica uma interrogação, irmãos. Eu entregar para o Senhor os meus problemas, eu confiar no Senhor. Do outro lado, eu não posso, até como profissional da área, deixar de dizer para você, para os irmãos, que do outro lado vem a resposta de Deus. A grande sacada é que eu não posso abrir mão dessa resposta que talvez possa ser uma indicação a eu também procurar ajuda de um profissional de saúde. Sim. Nós não podemos esperar e eu não fazer a minha parte. Todas as profissões, elas são graças, são bênção de Deus para a humanidade, para o ser humano. Então, às vezes nós estamos em uma situação delicada e estamos ali esperando que venha um anjo, né? Que desça um anjo, esse anjo nos... É óbvio que isso pode acontecer. Nós cremos em milagres. Nós cremos em milagres e não duvidamos disso. Mas e se o milagre for uma intervenção humana? Através de um profissional da saúde, através de um psicólogo, através de um psiquiatra. Se o milagre não for a ação humana que Deus te sinaliza, que Deus indica para você fazer, ou para você procurar. E nesse sentido, irmãos, é bom dizer também que no nosso tempo, por exemplo, na nossa geração, eu diria que, eu sempre falo sobre isso, né? Que qualquer outras enfermidades, elas são ditas facilmente por nós que somos cristãos, religiosos. Alguém que está passando, por exemplo, descobre um câncer. Deus nos livre de acontecer, mas quando alguém descobre um câncer, qual é o primeiro posicionamento que faz? Sinaliza para o pastor, sinaliza para alguém, pede oração. Você já imaginou, já pensou que quando alguém está, ou quando é diagnosticado, ou quando está com algum problema mental, alguma enfermidade mental, isso não acontece? Ele acaba se retraindo, ele não procura ajuda, ele não grita, apesar do corpo estar gritando, apesar do corpo estar sinalizando, mas ele se retrai. Por quê?
Porque nós temos aí por trás uma fala negativa, irmãos. A fala de que os problemas mentais, para algumas pessoas, é vista como ausência de Deus. Há muito tempo nós vamos ver isso no meio cristão, no meio evangélico, e que não é verdade. Doenças mentais são como outra qualquer, que precisam de intervenção divina, que precisam de cuidado. Isso não sinaliza que eu sou fraco na fé, não sinaliza que eu não acredito em Deus, não sinaliza que eu estou em pecado, não sinaliza que eu estou me distanciando, incrédulo. Não é isso. Pelo contrário, a igreja precisa entender que precisamos acolher essa pessoa sem julgamento. O que ela está precisando no momento é de acolhimento, é de ombro amigo, é de dizer: nós estamos aqui com você. É de levar essa pessoa além, de orarmos por ela, de dizer que existe um Deus que pode curar, que pode intervir ali. Cremos que o Senhor pode fazer isso e muito mais. Mas se o Senhor está te usando para sinalizar essa pessoa a buscar ajuda, convencer essa pessoa que é tempo de parar, que é tempo de se amar, amar a si próprio, é tempo de uma solitude com Deus. Precisamos bater nessa tecla sobre o quanto a espiritualidade nos auxilia, mas às vezes aquilo que nós esperamos de Deus, como uma intervenção de um anjo, pode ser uma indicação, né, para buscarmos uma ajuda de um profissional. Uhum. Uau, pastor, muito bom. Acho que o que precisamos ouvir literalmente, né, sobre esse assunto. E aí eu queria que você pudesse, para caminhar para o final, né, deixar algumas orientações, né, tanto para aquelas pessoas que estão passando por esse momento como patologia, né, e que talvez estão assim desesperadas, né, pensando que é algo que falta de Deus, ou isso que você falou, né? Quais são os conselhos, as orientações que você dá para pessoas que estão sentindo esses sintomas, estão caminhando para esse estado desequilibrado, né, que a gente conversou aqui, e que precisam talvez de ajuda, né? E quais são essas orientações também para essa sociedade no geral, para a igreja que faz parte da sociedade, né, que estamos numa sociedade ansiosa e que podemos ir caminho, talvez, né, ao desequilíbrio da ansiedade? Que orientações, que dicas você dá, né, para a gente cuidar também dessa parte mental, emocional na nossa vida? Muito bem. Vamos começar com a psicologia, né? Depois a gente passa para pastoral. A psicologia, meu irmão, você que nos ouve, né, que nos vê, eu diria que você se percebeu, se está em um contexto de aflição, se está em um contexto de angústia, né? Fazendo naquela percepção, naquela linha de tempo, de 6 a 2 anos. Se você se percebe que não está normal, não consegue dormir, não está conseguindo se alimentar, não está conseguindo levar a vida como você anteriormente levava, nós temos como primeira sinalização, primeira dica: procure um especialista, procure um psicólogo, procure alguém que possa te orientar. Enquanto isso, talvez algumas pessoas não sabem quem procurar, ou até mesmo a questão financeira também é um empecilho, né? Sim. Não é fácil no nosso tempo hoje pagar por um especialista, ou conseguir até mesmo na rede pública especialista que possa nos ajudar. Para essas pessoas eu diria que algumas universidades, algumas faculdades, seja pública ou particular, existe, que tem a área, por exemplo, da psicologia, existe dentro dessas faculdades clínicas que atendem à sociedade. É só a gente dar um Google e buscar na sua cidade instituições que atendem à sociedade gratuitamente. E tem serviços gratuitamente que às vezes as pessoas não conhecem, às vezes as pessoas
não percebeu ainda, né? Mas procure ajuda, procure ajuda. Com certeza, essa procura de ajuda, ela é um grande passo para uma cura, para buscar o equilíbrio necessário. Eu estou nessa busca de procurar ajuda. Eu penso que o bater a poeira é também quando eu decido a mudar de rotina. Até agora eu estou vivendo de uma forma. Agora, por exemplo, eu decidi que vou mudar. Até agora não está dando certo, né? Estou levando uma vida aqui de problemas, de conflitos. Então, algumas atitudes é necessário se tomar. E a atividade física, ela é, assim, primordial para iniciar algo com relação a um equilíbrio, né? A buscar um equilíbrio. Então, fazer uma atividade física, tentar dormir, tentar descansar, né? Esse tentar dormir, eu diria até para algumas pessoas que estão sofrendo com ansiedade, elas de fato têm problema para descansar. E esse problema para descansar geralmente é porque durante o dia tem picos de sono, né? Às vezes descansa ou dorme à tarde, ou às vezes toma alguma cafeína, refrigerante, chá que tenha cafeína, até mesmo um café durante a tarde aí afeta já o sono, ou até mesmo o seu ambiente de descanso não é propício para o sono. Tem pessoas hoje em dia, por exemplo, que vai para a cama com o celular, com a tela, fica rolando ali, procurando o sono. Isso não vai acontecer, né? Pessoas que adentram a madrugada rolando a tela do celular. Isso não vai acontecer, isso não é o bom, não é o ideal, isso pelo contrário, isso talvez seja mais um gatilho de adoecimento que você possa estar passando, enfrentando. Coloque a sua cama, o seu quarto, propício para o sono. Veja a iluminação, veja... tem pessoas que eu atendia, por exemplo, e percebia que tinha pessoas que se alimentavam na cama. A cama é para nós descansarmos, é um ambiente de dormir, de descanso. Faça deste ambiente algo de fato para você descansar. Então, existem essas indicações que vão, com certeza, além de buscar ajuda profissional, te auxiliar, te ajudar bastante nesse quesito. No quesito pastoral, é possível também buscarmos ajuda. E, com certeza, um pastor, alguém de confiança, o teu líder, alguém pode te dar o ombro amigo, alguém pode estar orando com você, alguém pode estar pegando nas suas mãos, alguém pode estar sinalizando para você, dizendo que nós estamos aqui, ou estar ali para te auxiliar, te ajudar nessa fase da sua vida que com certeza pode passar. Amém, pastor. Muito obrigado, pastor, realmente por esse tempo de conversa, de reflexão e que com certeza nos tem ajudado muito. Eu queria que você possa encerrar fazendo uma oração, pastor, por essas pessoas, né, que estão sofrendo e que escutaram aqui as suas orientações e que o Senhor possa ajudá-las, né, em todo esse processo daquilo que elas estão precisando, né? Amém. Vamos orar. Você que está em casa, você que nos ouve, que você possa usar desse momento para falar com o Senhor, o nosso médico dos médicos. Santo Deus, nesse momento, Senhor, nós queremos te apresentar, orarmos, Senhor, por esse irmão, essa irmã, esse jovem, esse adolescente, que esteja, Senhor, passando por esse período nebuloso, por esse período escuro da sua vida. Pessoas que estão à beira de cometer suicídio, meu Pai. Pessoas que estão adoecidas. Pessoas com um coração angustiado, não sabem mais aonde buscar ajuda, Senhor. Nós oramos por essas pessoas. Aonde, Senhor, ela estiver. Aonde, meu Pai, ela se encontrar nesse momento, em que dia, em que ano essa pessoa vai nos ouvir. Que o Senhor, meu Pai, desça com a sua resposta, em nome de Jesus. Que o Senhor desça com teu Espírito Santo, meu Pai, sobre a vida dela. Restaure as suas emoções, meu Pai. Pessoas que estão precisando da tua intervenção, meu Deus. Pessoas que estão precisando, Senhor, do teu cuidado. O Senhor é o nosso médico. O Senhor é aquele que está ao nosso lado.
É o Senhor é a nossa força. Portanto, meu Pai, que o Senhor esteja operando milagres nesse momento. Que o Senhor venha agir poderosamente, meu Pai, na vida dessas pessoas. Nós cremos e temos a certeza que o Senhor pode fazer isso e muito mais. Tudo isso, meu Deus, para a glória e honra do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor. Muito obrigado por seu tempo e por compartilhar esse momento aqui no Sala Pastoral. Amém. E muito obrigado a você que ficou até o final dessa conversa, desse programa. A gente te espera na próxima semana para continuar refletindo e conversando sobre o que a igreja precisa ouvir. Que Deus te abençoe.